Olá, bem-vindos! Trataremos na unidade 4 a docência, um olhar para a criança e suas especificidades na educação infantil. Esse é o espaço para pensarmos a docência no âmbito do planejamento, as suas temáticas, encaminhamentos, orientações e reflexões. Como o próprio título da unidade nos apresenta, o processo é um ir e vir entre a teoria e a prática, a experiência e a reflexão. Vamos juntos construir propostas de ação pedagógica pensando nas particularidades das crianças, visando construção de conhecimento, tanto para o acadêmico estagiário, ao aprender sobre ser professor da ou na educação infantil, de e com crianças, quanto das crianças que, por meio das experiências diversificadas, incentivando diferentes linguagens. E por que voltar a falar de projetos? Tratar de projetos na prática pedagógica não é um tema recente. As abordagens de Jill e Kilpatrick já apontavam o valor dos projetos para organizar a ação educativa. Porém, algumas experiências restritivas do início do século promoveram o silenciamento destas ideias pedagógicas e avanço de outras propostas educativas compatíveis com o sistema social e econômico desejado. É sempre importante lembrar que estar na escola e estar aprendendo na mesma escola são situações diferenciadas. Com o avanço das ciências, pudemos saber mais sobre o homem e como ele aprende, e que nos permite verificar a importância dos projetos como forma de organização dos conhecimentos, relacionando com a vida e com as experiências. E por que projetar? Projetar nos dá dimensões da temática que será trabalhada, nos aponta possibilidades de concretização. Ao organizar um projeto, podemos olhar para o futuro e possibilita a organização de todos os conhecimentos. O projeto permite autonomia, fazer escolhas, contando com a cooperação do grupo. A proposta dos projetos é articulada com a vida, com o nosso cotidiano. Estamos em elaboração e reelaboração de projetos. Projetar nos permite a definição do problema. Problema é o ponto de partida e o que nos mobiliza e nos instiga. É a pergunta central do projeto. Pensando em crianças pequenas, as perguntas são fantásticas e podem surgir de qualquer situação. O professor precisa estar atento para não perder a oportunidade de construir um rico projeto. O planejamento do trabalho, planejar é traçar um caminho a partir de uma proposta. E como vamos começar? Bom, começamos pela coleta e organização e o registro das informações. Isso é de grande importância, a organização dos materiais, registro das falas, fotografias, gravações, coleta dos registros realizados, para que se possa compreender o processo que se desenvolveu ao longo do projeto. A avaliação e a comunicação. Pensar com as crianças sobre o projeto, o que deu certo, quais as aprendizagens e o que não deu certo. Qual a importância do que não deu certo? E a escola? Propor a prática pedagógica amparada em projetos possibilita a escola sair de sua função transmissora para assumir a capacidade de atuar e organizar conhecimentos, numa perspectiva de pesquisa e construção, de olhar para a realidade da escola e articular projetos que façam sentido para os estudantes. E como construir e desenvolver projetos na educação infantil? As crianças passam a ser compreendidas de seres sem fala, incompletos, com necessidades de proteção, a seres capazes de criar teorias, coprotagonistas na construção de conhecimento. A educação infantil tem como premissa o cuidar e o educar, sem deixar de lado as necessidades de higiene, alimentação, afeto, mas vinculada à construção de conhecimentos, compreendendo a criança como um ser social e de direitos. A homogeneidade da escola, a forma constituída de olhar a todos da mesma forma e construir uma prática unificada excluiu
e ainda exclui muitas crianças. A proposta de projetos pedagógicos na educação infantil permite olhar para as diferenças, para as especificidades e possibilidades das crianças. Barbosa e Horn ressaltam que projetar é como construir um puzzle, cujas peças estão dentro da caixa, mas não há na tampa o desenho da figura final. Monta-se, tenta-se, procuram-se aquelas que têm conteúdo ou formas semelhantes. E aos poucos vai emergindo uma surpreendente figura. Os conteúdos são peças do quebra-cabeça e somente ganham significado quando relacionados a um contexto. A educação infantil é composta de 2 etapas, creche e pré-escola, que tornam diferenciadas as propostas de projetos. Na creche, a proposta se estrutura por meio de observação ativa que é educadora e o educador faz do seu grupo. Já na pré-escola, cabe ao adulto atuar como desafiador, estruturar a sala com objetos que instiguem, propiciar a participação direta na escolha dos temas para os projetos. Diante das possibilidades de criação das crianças que vimos no vídeo, é preciso repensar o planejamento, as ações realizadas com os pequenos. Planejar na educação infantil é respeitar a criança e construir conhecimentos. Então, planejar é organizar, traçar possibilidades, prever situações e se surpreender com tantas outras. É preparar-se para a atuação. Quando defendemos que há especificidades na educação infantil, defendemos também que é necessário planejar a aula para que a atividade, propor experiências para a criança, seja real, para uma criança sensível e ativa. A criança pequena constrói conhecimento, produz cultura e precisa ter espaços, relações e práticas de qualidade que permitam contato com diferentes linguagens. Práticas que instiguem a relação, a interação consigo e com o outro e com o seu ambiente. Destacamos a importância de planejar atividades para bebês, valorizando o potencial da criança bem pequena. Entendemos assim a importância do planejar para ampliar horizontes, fazer sentido, de planejar para alimentar a ludicidade, a imaginação e a criação. Quando estudamos planejamento, gosto de citar a contribuição do professor pesquisador Gabriel Junqueira Filho, quando trata da parte cheia e da parte vazia do planejamento. A cheia é aquilo que sabemos e o que pensamos da infância, da educação infantil, de nossas experiências. Vazia é aquela da criança, daquele grupo, do que você não sabe deles e que juntos vão construir. Assim, na disciplina, vocês constroem projetos e os planos de aula durante a unidade 3, com as nossas orientações e correções. Na aba Documentos estão disponibilizados modelos, orientações no corpo do texto. Porém, finalizando a disciplina, é preciso organizar o relatório final, que consiste em unir o projeto, o planejamento, os documentos do estágio, um texto reflexivo sobre a sua experiência e a aprendizagem na docência na educação infantil. A postagem do relatório é realizada num espaço específico na unidade 2. Abraços e sucesso no estágio!